Aleluia. A paz do Senhor Jesus a todos. Amém? É um privilégio poder estar aqui nessa manhã, poder falar da poderosa palavra de Deus aos corações da igreja, mas que Deus abençoe pastor Felipe, a irmã Fabiana. É sempre bom revê-los e saber que o Senhor tem cuidado de vocês a todo instante. E aos meus amados irmãos, nós somos ali da Assembleia de Deus em Vila Isabel. Conforme o pastor Felipe disse, nós estamos à frente de uma congregação dentro da comunidade do Morro dos Macacos. Vai fazer 7 anos agora. A gente está ali em missões ali, ganhando alma para o reino do Senhor, onde Deus tem glorificado o nome dele. Acho que você ainda não foi lá não, né? Não, mas não, na nova você não foi. Você foi na antiga. Essa nova agora, a gente já está lá, fazer 4 anos que a gente está ali, onde era o maior terreiro de macumba do Morro dos Macacos. A igreja comprou. Você pode dar um glória a Deus aí? E o nome do Senhor tem sido glorificado naquele lugar. Onde abundou o pecado, hoje superabundou, ou está superabundando a graça de Deus. Então, se um dia os irmãos sentirem o coração de nos fazer visita, será bem-vindo por demais, juntar um grupão aí, e lá junto com a gente glorificar a Deus. Gente, eu subi aqui nesse altar, o meu corpo ficou arrepiado. A presença do Espírito Santo de Deus aqui é muito intensa. E às vezes a gente fica num culto e a gente não tem a noção do que Deus está fazendo. Você pode ter certeza que hoje é manhã de um divisor de águas na sua vida. Amém? Eu quero te convidar a ouvir comigo a sua Bíblia e Evangelho de Lucas. Nessa manhã eu quero compartilhar essa palavra com meus irmãos. É um texto muito rico e eu gosto demais de falar dentro desse texto. Evangelho de Lucas, capítulo 5. Vamos lá? E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era um de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco o barco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: bate ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão lhe disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, ou segundo a tua palavra, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, que rompia-se-lhe a rede. E fizeram um sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que o fossem ajudar. E foram. E encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos que com eles estavam, por causa da pesca que havia feito. E de igual modo, também de Tiago e João, filho de Zebedeu, que era um companheiro de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando o barco para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Podeis assentar. Aleluia. Você deixa no capítulo 5, verso 1. Aí eu vou destrinchar isso aqui. Beleza? Aí, meus irmãos, nós estamos diante de um texto muito rico.
que o autor desse evangelho, conhecido para nós como Dr. Lucas, ele pôde mencionar e relatar essa história com muitos detalhes. A gente percebe que alguns evangelistas até narraram, tanto Mateus e Marcos, dá um detalhe muito rápido dessa passagem bíblica. Mas Lucas, ele é detalhista. Bem certo que eu ministro para uma igreja que é conhecedora da palavra de Deus, mas eu gosto de mencionar a respeito do autor desse evangelho. Ele é apresentado para a gente a carta do apóstolo Paulo, aos Colossenses 4,14, Lucas, como médico amado. Alguém que era instruído na área da medicina, estudou para isso, só que é chegado um tempo da sua vida que ele tinha conhecimento das enfermidades que assolavam a sociedade na época, e com esse conhecimento ele não podia curar alguém, não podia exterminar a enfermidade que assolava a sociedade na época, até mesmo porque é Deus quem dá a vida, é Deus quem tira a vida. E a gente percebe que o que Lucas tinha nesse período era conhecimento. E o conhecimento você adquire através de pesquisa, de leitura. E o bom da história é que quando você conhece, ninguém mais rouba o seu conhecimento, é ou não é? Então Lucas, ele tinha essa bagagem desse conhecimento pelo estudo. E você sabe que a área da medicina era meio fechada, não é para qualquer uma das pessoas. Se a gente for voltar um tempo atrás, a gente era daqueles que dizia: quando eu crescer, eu quero ser, não é isso? Advogado, não é isso? Quero ser médico. E no final de tudo a gente dizia: eu quero ser rico. Era ou não era? Era. Então, na verdade, Lucas, ele cresce dentro desse mundo da medicina. Só que eu sempre acredito que a fé vem pelo ouvir. A gente avisa que alguns estudiosos vão dizer que Paulo é o próprio que o evangeliza. E ele ouve. Talvez Paulo chegou para ele: tu tem até conhecimento, mas se tu conhecer um homem que basta somente uma palavra, o cego enxerga, o paralítico anda, o morto ressuscita, o oprimido é liberto. Ele disse: opa, quem é esse homem? Isso vai dizer da alma. A alma dele deseja conhecer quem é Jesus. E uma vez que ele passa a querer conhecer quem é Jesus, Jesus não rejeita ninguém que queira o conhecer. E o Senhor se revela para Lucas e ele se converte ao cristianismo. Se convertendo ao cristianismo, ele se torna um grande historiador. O historiador não é aquele que estuda por estudar ou ler por ler. Ele quer saber por quê, quando, que hora, para quê, que dia, como foi. E você sabe, quanto mais você busca, tu acha. E se você bater, a porta se abre. E se tu pedir, também tu recebe. E o Espírito Santo de Deus não se limitou com Lucas, que dá a oportunidade de escrever esse evangelho cheio de detalhes para nós gentios. E ele é o único homem na história bíblica que não pertence à linhagem dos judeus. E ele fala com muita propriedade a respeito do nascimento de Jesus, a respeito da sua adolescência, a respeito do seu ministério, a respeito da sua morte e da sua ressurreição. Aí o Senhor olha para ele e disse: rapaz, eu preciso investir mais em você. Aí ele dá a oportunidade de escrever para a gente o livro de Atos dos Apóstolos, onde ele fala do Paracleto, do Espírito Santo, com muita propriedade, ao ponto que ele narra dos feitos do Espírito Santo ali em Atos dos Apóstolos com muita intensidade. E uma das passagens de livro de Atos dos Apóstolos, eu gosto do capítulo 12, onde um dos principais da igreja está preso. Herodes já tinha matado Tiago. E o próximo a morrer, próxima Páscoa, era quem? Pedro. E o texto diz para a gente que agora, uma mulher destemida, chamada Maria de Jerusalém, ela percebe que não tinha como, se fosse dia hoje atual, atualizando a mensagem, vir com placa: solte Pedro, ou camisa solte Pedro, ou um microfone na rua dizendo solte Pedro. Não tinha. Ela entende que o segredo para a libertação de alguém e para Deus dar livramento é quarto fechado, porta fechada,
E a oração dela era intencional: solta Pedro, solta Pedro. Jesus solta Pedro. Jesus dá livramento para Pedro. E o texto é bem claro em nos dizer que o céu entra em movimento. E um anjo vai na prisão e Pedro é liberto daquela prisão. E vai em direção à casa de Rod, casa de Maria, onde estava havendo uma oração. E ali ele chega e quem estava orando não tinha noção do que Deus estava fazendo. Deus estava dando livramento para Pedro. Por quê? Porque existia uma profecia que foi proferida da boca de Jesus para Pedro, dizendo: a porta do inferno, pelo amor de Deus, não prevalecerá, oh glória, contra a igreja do Senhor. Ele estava ministrando sobre a vida de Pedro, e Jesus, Deus não mente. Como? Não mente. Vou te mostrar Números 23, verso 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria e não, ou falaria e não. Então diga para o seu irmão do lado: Deus não mente. Fala para ele assim: Deus não mente. Diga para ele: a promessa está de pé para a tua casa. Quem acredita nisso? Quem acredita nisso? Então a gente percebe que Pedro vive isso. Então Lucas narra de Atos com muita propriedade. Mas deixa eu sair dessa introdução. Vou entrar contigo em Evangelho de Lucas capítulo 3, onde fala a respeito de um filho de Isabel e Zacarias, chamado por nome João. O texto diz que João ele foi constituído como profeta. E João era daquele que pregava todo dia a mesma coisa. E qual era a pregação de João? Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus, que não é comida e não é bebida, é mudança de caráter e de conduta para restaurar os valores que foram perdidos por causa do pecado que foi implantado lá atrás. Então João vinha anunciando o evangelho. Só que em capítulo 3, João lhe faz uma pergunta dizendo: João, que batismo ou que estilo de ministrações é essa que você está fazendo? Ele: por enquanto eu batizo com água, mas o que vem aí batiza com o Espírito Santo e com fogo. Quando ele cita o nome dele, quem chega? O próprio. Quando o próprio chega, o Senhor Jesus, João diz para ele: eu não sou digno nem de desatar a sandália dos teus pés. Jesus olha para João, ministra uma palavra sobre João, só que Jesus tinha que passar o Jordão. E Jordão não é para qualquer um, porque o Jordão significa aquele que desce. E a gente percebe que Jesus vai descer o Rio Jordão. Quando ele vai descer o Rio Jordão, Lucas narra que vê uma pomba representando o Espírito Santo, não é isso? E que só quando ele desce o Jordão, eu sou obrigado a voltar em livro de Josué, capítulo 3, verso 5, que o Senhor dá uma ordem para o povo de Israel, dizendo: santificai-vos, porque o Senhor amanhã vai fazer maravilha no meio de vós. Naquele momento, a posse de Canaã estava muito perto. Só que o povo precisava se santificar, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. O povo se santifica, só que o Senhor dá um conselho para Josué, dizendo: Josué, o povo que está contigo não acredita que eu sou na sua vida, mas eu vou abrir o Jordão da mesma forma que eu abri aquele mar. Por quê? Deus está dizendo para ele: eu abro porta pequena, eu abro porta grande. Em mim não há variações de dúvida, porque a chave está na minha mão. A porta que eu fecho, ninguém abre, e a porta que eu abro, ninguém fecha. O texto diz para a gente que durante esse período, ele dá um conselho para Josué, dizendo: prepara um altar. Aonde? No Jordão. Para que isso sirva de um memorial para a geração que vier. Só que esse altar que foi preparado no Jordão, pastor Felipe, não tinha cordeiro. Só que agora em Lucas tem o altar, e o altar está sem cordeiro. E agora, o cordeiro vai assumir, oh glória a Deus, o altar perfeito. Então agora, o cordeiro vai descer o Jordão. E quando ele desce o Jordão, o altar já está preparado. Deixa eu mexer um pouquinho contigo.
Uma coisa é um cristão com cordeiro, outra coisa é um cristão sem cordeiro. Uma coisa é uma mulher com cordeiro, outra coisa é uma mulher sem cordeiro. Uma coisa é os varões com cordeiro, outra coisa é os varões sem cordeiro. Isso aqui dá pano para manga. Vou te mostrar em Apocalipse. Vamos lá? Lembra de uma igreja chamada Laodiceia? O cordeiro está dentro ou está fora? Fora. Por que fora? Porque ele está dizendo: eis que eu estou à porta e bato. Se tu me permitir, Laodiceia, eu vou entrar, vou fazer morada. Só que Laodiceia está dizendo: eu tenho, eu sou, eu posso, ninguém me manda, a vida é minha, quem paga minhas contas sou eu, vou para onde eu quero e faço o que eu quero. Ei, tem um conselho para ti: tu não consegue ficar sem respirar 10 minutos. Então você não se manda. Ele não entra em Laodiceia. Aí ele grita: vou dar 3 conselhos. Compra colírio, compra veste branca e compra ouro. Essa igreja não tem um cordeiro. O cordeiro está do lado de fora. Mas tem uma que ele se declara dizendo: eu te amo, Filadélfia, mesmo tendo pouca força. Tu nunca negaste o meu nome. Pelo amor de Deus. Diga para o seu irmão do lado: a partir de hoje, deixe o cordeiro reinar. Nunca diga não para o cordeiro. Isso é outra conversa que a gente veio no outro dia aqui falar. Então a gente percebe que agora Jesus desce o Jordão, encaixa no altar. Aí o céu confirma dizendo: este é meu filho, a quem eu me comprazo. Jesus avança, começa seu ministério terreno. E com isso ele começa 30 anos dentro dos preceitos da lei judaica. Ele avança, vai para Galiléia, passa-se um período, agora ele vai para o deserto tentado por Satanás, vence o diabo através da sua palavra. É um ponto que ele diz: nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Sai dali, volta Galiléia. Só que ele está cheio da plenitude do Espírito Santo. E ele, tomado pela plenitude do Espírito Santo, ele não consegue ficar parado. Porque Jesus tinha prazer de cultuar a Deus. Sabia? Que ele gostava de ir para o culto, e os cultos eram na sinagoga naquele período. E ele indo para o culto, em Lucas capítulo 4, ele não tinha beleza e nem formosura, disse Isaías. E não é que deram oportunidade para Jesus naquele dia? Imagine Jesus tendo oportunidade hoje aqui. Ele se levanta e abre o livro do profeta Isaías capítulo 61 e declara: o quê? O Espírito do Senhor é sobre mim, e me ungiu para pregar as boas novas, dar vista ao cego, libertar os oprimidos, curar os enfermos. Então ele prega naquele dia com autoridade, ao ponto que o texto diz que quem estava no culto fica indignado e tentam matar Jesus. Ele sai do meio deles porque ele exorta a quem estava no culto, que eram os fariseus, doutores da lei. Ele exorta eles e eles expulsam Jesus dali de Galiléia. E Jesus sai dali porque ele foi rejeitado pelos seus, e agora ele decide ir para Cafarnaum. E quando ele chega na cidade de Cafarnaum, diz o texto para a gente, em Lucas capítulo 4, que agora ele domina aquela cidade. Ele decide ir para uma sinagoga, justamente também em Cafarnaum. E quando ele chega na sinagoga, ele não entra na sinagoga. Do lado de fora ele percebe que tinha um homem endemoniado dentro da sinagoga. E Jesus expulsa aquele demônio daquele homem. Só que isso causa um alvoroço na sinagoga, porque o homem endemoniado estava no meio do culto e ninguém tinha a sensibilidade de entender que alguém estava enfermo na alma.
aprisionado, porque o demônio veio para isso, para aprisionar, e o homem estava endemoniado e ninguém percebeu. E Jesus que teve que vir e expulsar o demônio, porque dentro da igreja, dentro da sinagoga, o que estava predominando era a lei, a religiosidade, e na verdade quem estava fora era a graça, e a graça ela tem um poder tão grande de nos libertar, de nos justificar, porque na verdade a graça é um favor imerecido. Expulsa aquele demônio e quem está no culto fica irado também de novo, e começam a dizer que homem é esse, e tentam lembrar do seu passado. Se ele veio de Nazaré, isso é filho de Maria. Só que nessa manhã todos os nossos acusadores caem por terra, porque nós estamos agarrados em Romanos 8. O quê? Nenhuma condenação, pelo amor de Deus. Nenhuma condenação, pelo amor de Deus. Para aqueles que estão em... Quem está em Cristo aqui? Quem está em Cristo? Quem está em Cristo? Que está em Cristo Jesus. Aí Jesus sai dali, vai na casa da sogra de Pedro, avança. Capítulo 5, onde eu precisava chegar. Ele olha e disse assim: eu vou fazer um culto aqui nesse lugar. E o ambiente era onde? Lago de Genezaré, mar da Galileia. Aí o texto diz para a gente, e aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de... Você está aqui por causa da palavra de... O que te liberta é a palavra de... O que te aviva é a palavra de... O que gera milagre é a palavra de... Quantos amam a palavra de Deus? Levanta a mão e diga graças a Deus nessa manhã. Então o texto diz que a multidão foi por causa da palavra. Então a multidão estava com sede de ouvir Deus. A multidão estava ansiosa por ouvir a palavra de Deus. E o texto diz que eles vão para ouvir a palavra de Deus. Estava ele junto ao lago de Genezaré, como eu disse, mar da Galileia. Um ambiente propício para Jesus pregar. Talvez vamos botar, era uma manhã do dia 15 de fevereiro, vamos embora? De 2026, Jesus decidiu fazer um culto ao ar livre. Bora. Capítulo 2, é Bianca? É Bianca? O Bia, capítulo 2. Cadê ela? Vamos embora. Aí o texto diz assim pra gente, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago. Quem foi que viu? Lucas diz que viu. Deixa eu te contar. Quem foi que viu foi Jesus. Vamos usar um carioquês aqui. Só diga para o seu irmão do lado, faz assim para ele, assim. Quanto tempo que tu não faz isso, né? É muito tempo. Antigamente assim, eu estou te esperando aqui um tempão, né, mano? Estou te esperando um tempão. Então, olha para o seu irmão, faz assim para ele. Fala assim: Jesus já estava te observando há muito tempo. Diga para ele viu quando você fez o seu coque, botou o seu vestido de bolinha e disse: eu vou para o culto. Ele viu quando você botou tua camisa vinho, sua calça jeans, seu Redley branco, é você mesmo, e disse: vou para o culto. Ele viu quando você disse: eu vou amarrar aqui meu jeito, vou tomar meu cafezinho, eu vou para o culto hoje. Que festeja quem quiser que festejar. Talvez você é o único cristão na tua casa que disse: eu vou buscar, porque enquanto eu estou buscando, Deus vai dar livramento. Deus vai dar livramento. Deus vai dar livramento. Quem acredita, quem acredita. Eu vou me ajeitar aqui, Então quem está te observando aqui, diz o texto, e viu estar 2 barcos junto à praia do lado. Quem viu? Jesus. Então Jesus observa toda a movimentação. Na verdade, Lucas destaca 2 barcos, mas existia ali vários barcos. E o texto está dizendo que os pescadores estavam junto à praia do lago, parados. Por que estavam parados ali? Porque o texto vai dizendo que os pescadores, havendo descido do barco, estavam lavando as redes. Nesse período a pesca é artesanal. Como? Eles entravam no fundo do mar e vinham lançando a rede, vinham fazendo arrastão. Então vinha muita sujeira agarrado na rede. Então eles entendem que para voltar de novo para pescar, teria que limpar a rede. Porque não pode ficar nada sujo na rede.
Tem muita coisa lá do fundo que quer vir à existência. E a gente precisa limpar a rede. Porque o meu pecado, o teu pecado foi lançado no mar do esquecimento. E tem coisa lá do fundo do mar que tenta sufocar o nosso presente. Mas nessa manhã, a palavra para a tua vida é: limpa a rede. Aí eles estão limpando a rede, diz aí o texto para a gente, porque nesse dia eles foram pescar, nessa noite não deu peixe, gente. Eu estou falando de alguém que conhece mar. Eu estou falando de alguém que sabe quando o vento é sudoeste, lua cheia, minguante, sabe para onde lançar a rede, sabe para onde não lançar a rede, só que naquele dia deu tudo errado. Eu vou mexer um pouquinho contigo aqui. Eu acho que a maioria aqui sabe fazer. Eu vou fazer um prato típico aqui rápido. Vou fazer um estrogonofe. Peito de frango, piquei quadradinho, pá, joguei na panela. Já tem uma cebola lá, uma manteiguinha, não vou fazer nem com azeite. Creme de leite já, ketchup preparado, joguei. Alguém gritou: não quero arroz parboilizado, quero arroz branco. Alguém gritou: não quero batata frita, quero batata palha. Alguém gritou: faz uma salada de alface com tomate, cebola roxa, bota o azeite. Alguém gritou. Só que nesse dia o meu estrogonofe ficou aguado. Tem um segredo que eu não vou te contar para engrossar ele. Não vou te contar. Só que nesse dia meu estrogonofe ficou aguado. Aí quando dá tudo errado, o que a gente faz? Aonde é que foi que eu? E não é que a gente sabia fazer o estrogonofe? E não é que a gente sabia pescar também? E nesse dia deu tudo errado. E quando dá tudo errado, o que fazer, gente? Volta de novo, tentar de novo ou desiste? O que você faz quando dá tudo errado? Abre mão? Não passei nesse concurso, não vou estudar mais? Bati na porta e não abriu, não vou bater mais? Tentei pedir perdão e ela não me perdoou, não vou pedir mais? Eu até orei e agora deu errado, não vou orar mais. Diga para o seu irmão do lado assim: fica tranquila, porque o seu amigo das horas incertas está entrando no teu cenário hoje. Diga: ele vai te ensinar alguma coisa. Quem está entendendo, diga um glória a Deus comigo. O texto diz que durante esse período, lavando rede, desistindo, deu tudo errado. Bia, joga no 3. Joga no 3, Bia. O texto vai dizer para a gente assim, versículo 3, me ajuda. E entrando no barco que era o de Simão. Ou seja, ele olha para Simão e diz: eu entendi, eu te observei a noite toda e você não percebeu. Eu sei como é que foi sua noite, eu sei como é que foi a sua semana, eu conheço o seu janeiro, sei a metade do teu fevereiro, só que hoje, no dia 15, na metade do fevereiro, eu entro no teu cenário para mudar a tua história. Como assim? Eu te escolhi para mudar a tua história. O que eu vou te entregar vai alimentar uma multidão. Isso aqui é um ato profético. O que eu vou te entregar vai libertar a multidão. O que eu vou te entregar vai salvar vidas. O que eu te dou hoje, ninguém pode te dar, mas recebe da parte de Deus para a tua vida. Ele entrou no barco de quem? De Simão. Tinha muita gente ali. E Simão foi justamente o escolhido. Olha para o seu irmão do lado e diga assim para ele: não tem jeito. Ele te escolheu. Diga para ele: escolhido não tem vontade própria. Escolhido não vai para onde quer. Diga: o escolhido não faz o que quer. Avisa ele: escolhido não faz o que quer. Diga para ele: você mordeu a isca. E para mexer, mas ainda faz assim para ele: só tem duas opções. Ou tu vem na rede, ou tu vem no anzol. Vir na rede tu vai se bater, mas tu vai vir. No anzol vai doer um bocado, mas também tu vai vir. Ah, por quê? Porque você é escolhido.
E Deus está limitando algumas pessoas aqui hoje. Tu vai até onde eu quero. Tu vai fazer até onde eu quero. Quando eu decidir, não, tu não vai fazer. Quem entende isso aqui? Aí o texto diz que ele entra no barco de Simão. Aí gritou aqui o Espírito, João 15:16. Não foste vós. Ah, você não entendeu. Você não queria Jesus. Só que Jesus te quer. Vou repetir de novo. Você não queria nada com Jesus. Só que Jesus te quer. Ah, pelo amor de Deus. Eu só sou você, estou com a mão levantada dizendo graças a Deus, porque o Senhor ainda me aceita ainda. Então a gente percebe que ele entra no barco de Simão. Só que ele entra no barco de Simão, pastor Felipe, e o que ele vai dizer? Pediu-lhe que afastasse o barco da terra. Gente, eu e você carregamos um pouco de Simão com a gente. A gente é meio... Simão é daquele estilo que mamãe dizia, né? Não leva desaforo em casa. Não dá mole. Se tu chegar em casa com a cara, então você tinha que, né? Simão é meio egoísta, né? Primeiro eu. Simão é dominador. Quem manda aqui tem que ser do meu. Se não for do meu jeito, esse é o Simão. E a gente tem ou não tem um cadinho dele aqui? Tem ou não tem, gente? Um cadinho dele aqui agarrado da gente. Que todo dia a gente tem que falar: Senhor, liberta-me de mim. Eu quero ser a tua casa. Me faz descer na tua presença, Senhor. Me ajuda a melhorar. É ou não é? Simão é esse. Só que agora ele entra justamente no barco dele. O barco é de Simão. Só que ele vai alimentar a multidão. Só que a gente não gosta de emprestar nada para... Ó, tá levando... Quem é pai e vó aqui? Ó, tá levando meu pote, né? Assim. Mas... E quando não traz o pote, a gente vai lá. Vou pegar meu pote na casa de Patrícia. Patrícia, leva meu pote. Tudo pote, Patrícia, leva, não traz meu pote. É ou não é assim? E Patrícia não traz pote, gente. Esse é o Simão. Eu estou brincando contigo, mas é uma realidade. Aí ele entra justamente no barco dele. Ele diz para Simão: afasta o barco da terra. Pediu para afastar o barco da terra. Por quê? Ele agora começa a ministrar a multidão, porque a multidão veio. E ele não pode deixar a multidão de ir embora com as mãos vazias. Então ele usa o barco de Simão, que é emprestado. E a gente consegue emprestar alguma coisa? Eu me lembro da casa, um período da minha vida, eu morei com tias, né? Rapaz, era uma confusãozinha de tia com tia, porque uma tia pegava a roupa da outra tia e metia o pé para sair. E isso é um problema danado, porque a gente não gosta de emprestar. Só que agora Jesus está dizendo: me empresta a sua boca para mim poder falar para alguém. Me empresta o teu coração para amar alguém. Me empresta os seus talentos para poder salvar, evangelizar. Ou quem está entendendo isso aqui? Me empresta o seu louvor para poder alcançar alguém. Me empresta porque eu preciso libertar um traficante, uma pessoa que está presa ao vício da prostituição. Quem está disposto? Quem está dizendo? Me empresta porque eu preciso. É o que ele está fazendo com Pedro. E Jesus essa manhã quer tomar na tua boca emprestado e dizer: eu vou te usar para alguém. Eu vou te usar através da oração para alguém. A oração vai chegar e eu vou fazer através da tua vida. Quem acredita? Quem acredita nisso? Quem acredita nisso? Me empresta. Então emprestou. Aí o texto diz que ele afasta o barco da terra. Por que ele está dizendo afasta o barco da terra? Porque eu preciso ter a dinâmica de ver todo mundo quem é quem. Isso aqui é muito profundo, gente.
Aí o texto está dizendo para a gente, já passa um pouco da terra e assentando-se ensinava do barco a multidão. Então ele senta no barco e começa a ministrar. E nesse período João Batista havia morrido. Então não tinha chave, envelope, carro novo, nem varão, nem varoa. O que era? Arrependei-vos, que Jesus está voltando a qualquer momento. Arrependei-vos, que pode ser o nosso último culto hoje. Quem entende? Quem entende? Quem entende? Quem entende? Arrependei-vos, porque o arrebatamento vai acontecer a qualquer hora. Quem entende? Quem entende? Quem entende? Ele vem pregando a respeito do reino do céu para aquela multidão. E às vezes a gente para perguntar, nesse texto aqui, aonde ficou a multidão? Fora da água ou dentro da água? E aí? Põe interrogação. Diga para o seu irmão do lado, vai depender da tua necessidade. Tem gente que consegue cultuar Jesus à distância. Ele lá e eu cá. Eu não sou normal. Eu já estava dentro da água. Com água aqui, ó, no peito, mas quanto mais perto, melhor fica. Ah, pelo amor de Deus. Quanto mais perto de Jesus, aí tu fala igual a ele, tu anda igual a ele, tu sente igual a ele. Quem está entendendo isso aqui? Então eu estou dentro narrado no barco. Porque eu entendo, quanto mais perto, melhor fica. Aí o texto diz que ele está alimentando a multidão, tá pregando. Joga para mim o 4, eu vou parar agora já, meu Deus. O 4. E quando acabou de falar, porque tudo tem início, tudo tem meio, e tudo tem o fim. Aí ele acabou de falar, disse a Simão: bate ao mar alto, homem, e lançai as vossas redes para pescar. Aqui vai dar um nó na cabeça, porque ele olha para Simão e disse: rapaz, tu me emprestou o seu barco, eu alimentei uma grande multidão, só que eu dispensei a multidão com a mão vazia? Não, receberam o que era deles. Mas tu acha que por você ter me emprestado o seu barco, tu vai voltar para casa com as mãos vazias? Duvido. Vamos lá? Eu vou ministrar sobre a tua vida algo, só que você vai precisar voltar aonde tudo deu errado. E como voltar onde tudo deu errado? Ele está se apresentando para ele dizendo: rapaz, eu sou Deus de recomeço. Eu recomecei tudo. Em Gênesis capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8. Eu recomecei tudo na história de Abraão, quando eu disse para ele: sai do meio da tua parentela. Eu mesmo criei tudo sobre a vida de Israel dentro do Egito, e eu olhei para Moisés: Moisés, vou recomeçar tudo de novo. E por que não recomeçar hoje na sua vida? Mas para esse recomeço, o primeiro passo que eu te dou: perseverança. Se tu não perseverar e entender e viver a minha palavra, sem reserva de dúvida e de incredulidade, tu verás o que eu vou fazer na tua vida. Porque o ato de perseverar significa se manter-se firme. Aonde? No pregador, no pastor? Não. Em sua palavra. Quer ver? Aí o texto diz que a ordem era para voltar. Joga para mim no 5. Aí o 5 vai dizer assim, ó: e respondendo Simão lhe disse: o quê? Mestre. Quando ele diz mestre, ele está dizendo: eu estou disponível, disposto a aprender contigo. Eu me permito ser tratado, eu me permito ser tocado pelo teu Espírito, eu me permito aprender do teu Espírito, a meu direcionamento que eu tenho para fazer. Então ele ora e diz: mestre, havendo trabalhado toda a noite, e nada apanhamos, mas sob a tua... Fique de pé. Sob a tua palavra. Eu lançarei a rede. A tua palavra, ela é viva. A tua palavra, ela é eficaz. A tua palavra é mais penetrante do que uma espada de... Ela consegue na divisão da alma, juntas-se. Ela é apta para discernir o pensamento e a intenção do meu e do teu coração.
A tua palavra dá destino. A tua palavra morto ressuscita. A tua palavra, através da tua palavra, o cego enxerga. O paralítico anda. Segundo a tua palavra, tudo se criou e tudo se formou. Eu sou prova viva da sua palavra. Se não fosse a tua palavra, eu não estaria aqui. A tua palavra diz que 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido. A tua palavra diz que ainda que eu passasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque a tua vara e o teu cajado, ela me consola, e certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. E a tua palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam, e eu te amo, Senhor. A tua palavra é luz para o meu caminho. A tua palavra me diz que eu voarei como águia. Segundo a tua palavra, a tempestade aquieta. Segundo a tua palavra, as portas abrem. Então eu vou viver a tua palavra. Mas para viver a sua palavra, eu preciso também obedecer a sua palavra. Aí você vai perceber que quando ele decide voltar por causa da palavra, o que estava travado, destravou. Aonde não tinha, ele fez brotar. E eu vim nessa manhã, nessa igreja, justamente para isso. Para te chamar, para viver o ano da perseverança em obedecer a sua palavra. E a gente talvez está no início do ano ainda. Vão dizer alguns que agora que o ano vai começar. Não é isso? E eu sei que esse ano vai ser ano de algumas palavras que vão tentar te tirar do foco. E o Senhor, nesse início de ano, já está se apresentando, se antecipando e dizendo: esse ano, você vai ter que perseverar em obedecer a minha palavra. Eu quero orar pela sua vida. Põe a mão no seu coração. Engolve a sua cabeça. O meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou jardim em mim. Se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Diga isso para ele. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. O meu orgulho me tirou do jardim. Oh. Tua humildade colocou jardim em mim. E se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Eu quero conhecer. Oh,
Eu quero conhecer Jesus, meu amado é o mais belo entre milhares e milhares, meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Yeshua, Yeshua, o meu amado é o mais belo entre milhares. O meu amado é milhares e milhares. Senhor Deus, na manhã desse dia nós te louvamos. Te louvamos, Senhor, porque entendemos que o recomeçar é melhor. Porque o segredo não está no começo. O melhor está no final. E eu quero ministrar sobre esta casa de oração, sobre esta igreja, que o segredo é perseverar na tua palavra. O Deus que precisamos é da tua palavra. A palavra é essa qual nos liberta, a palavra é essa qual nos aproxima de ti, a palavra é essa qual nos traz o conhecimento daquilo que o Senhor tem para nossas vidas. Pai, não queremos quebrar os nossos princípios, porque o segredo da vitória, o segredo da bênção está no princípios da tua palavra. Nos ensina a voltar por nossos devocionais. Nos ensina, Senhor, a meditarmos na tua palavra. Porque acreditamos que a tua palavra, ela liberta, a tua palavra renova, a tua palavra viva, a tua palavra nos faz viver a tua vontade, não a nossa vontade. Pai, que venhamos declarar conforme João Batista todos os dias, que o Senhor cresça e nós venhamos diminuir nas nossas vontades, a tua vontade prevaleça em nós. Pai, que o teu Espírito Santo venha ter total liberdade nesta manhã, de tirar de nós o que está demais, Senhor, e colocar em nós nessa manhã o que precisamos receber de ti, porque não somos mais cidadãos dessa terra, nós somos cidadãos do céu que vivemos ainda nessa terra, porque acreditamos, Senhor amado, no poder, Senhor, da salvação, que vem através da tua palavra. Liberta-nos, Senhor amado, das nossas vontades, liberta-nos, Senhor, dos pensamentos negativos, e nos faz, Senhor, ter desejo do céu. Nos faz ter desejo de ter uma vida de santificação, sem a qual ninguém te verá. Por isso, Pai, fortaleça a nossa fé nesta manhã. Porque a tua palavra produz em nós uma fé salvífica, uma fé ousada, uma fé que nos faz conquistar, Senhor amado, e viver o seu propósito. Pai, eu sei que o processo de renúncia, ele é doloroso, mas maior do que o processo é o propósito que o Senhor tem nas nossas vidas. Que nessa manhã, o teu Espírito Santo possa renovar a nossa mente, assim como Paulo declarou em Romanos capítulo 12. Ó Deus, que ele possa renovar a nossa mente para que possamos experimentar qual é a boa, agradável, perfeita vontade de Deus em nós.
E a tua vontade nessa manhã é a vontade que nós venhamos recomeçar. Zerarmos, Senhor amado, e analisarmos os nossos erros, para que possamos sair daqui entendendo que nessa manhã é manhã de recomeço. Nos ajude a recomeçar com as nossas amizades. Nos ajude a recomeçar na nossa família. Nos ajude a recomeçar na nossa área profissional, Senhor. Nos ajude, Senhor, a recomeçarmos uma vida de busca pelas madrugadas, de leitura bíblica, de entendimento, para que possamos viver o teu propósito. Quando Simão decidiu voltar, o Deus da multiplicação se revelou para ele. Ó Deus, e nesta manhã, sem barganha contigo, que haja multiplicação no nosso celeiro, que haja multiplicação na nossa vida espiritual, que haja multiplicação em toda a área da nossa saúde, e que o teu nome venha a ser glorificado. Porque se Simão decide não obedecer à tua palavra, ele não viveria o melhor de Deus para a sua vida. Mas quando ele decidiu obedecer à tua palavra, o melhor de Deus aconteceu na tua vida. Até mesmo os amigos que o abandonaram, tanto Tiago, João e outros, puderam ter que vir para ajudar Simão a fazer parte daquela pesca maravilhosa. Pai, que nesta manhã o teu Espírito venha prevalecer em nós, e que o teu nome venha a ser glorificado em nós. Você possa dizer comigo amém? Aplaude ao Senhor Jesus e glorifique a Deus nessa manhã.